Nessa aula nós vamos falar sobre modelo de linguagem. O que é um modelo de linguagem? É um modelo probabilístico que é capaz de determinar a próxima palavra de uma sequência. Então, o que ele faz é determinar a probabilidade de cada palavra do vocabulário para que essa palavra seja a próxima de uma frase. Então, por exemplo, suponha essa sentença aqui, ó. Um especialista na produção de vinhos é um... Aí eu preciso saber como que eu completo essa frase da melhor forma possível. Então, para determinar essa próxima palavra, esse modelo ele tem que ser treinado em um grande corpus linguístico, ou seja, uma quantidade muito grande de textos, para ele entender esse contexto das palavras, entender a sintática, a semântica das palavras, e aí então ele consegue gerar essa próxima palavra com grande probabilidade. Então, provavelmente, essa próxima palavra nessa frase seria enólogo. Então, um especialista na produção de vinhos é um enólogo. Então, como que isso aí poderia ser calculado em termos de probabilidade? Então, o que você está fazendo é calculando aqui a probabilidade dessa sentença, né? Um especialista na produção de vinhos é um enólogo, e essa probabilidade, então, é dada pela probabilidade da palavra, da primeira palavra ser 1, vezes a probabilidade da segunda palavra ser especialista, dado que você já sabe que a primeira palavra foi 1, vezes a probabilidade da terceira palavra ser na, dado que você já sabe que as duas primeiras são um especialista e assim por diante. Então, o que você está calculando aqui é a probabilidade de você gerar uma sequência de tokens, né, de palavras aqui, y1, y2 até yn, que é dada pela probabilidade da primeira palavra vezes a probabilidade da segunda, dado que você já sabe a primeira, vezes a probabilidade da terceira, dado que você já sabe as duas primeiras, e assim por diante. Então, você está calculando esse produtório aqui, ó, de t variando de 1 até n, da probabilidade dessa palavra, próxima palavra yt, dado que você já sabe as palavras y que vêm antes de t. Então, basicamente, é esse modelo matemático aí que a gente vai implementar nas redes neurais e treinar aí com um grande conjunto de texto. Isso, então, que é chamado de um modelo de linguagem. Então, essa figura mostra um pouco disso, né? Então, numa rede neural, a entrada aqui para cada palavra é transformada aqui em embeddings, né? Um vetor de números aí representando cada uma dessas palavras. Essa sequência, então, é passada aqui por uma rede neural, que no final tem uma função de ativação softmax, que vai determinar essa probabilidade, ou seja, baseado na saída aqui, com um valor para cada uma das palavras do vocabulário, vai determinar qual que é a probabilidade de cada uma das palavras, dado que ele já sabe as palavras anteriores. Então, essa softmax vai determinar assim, qual que é a probabilidade de enólogo ter essa próxima palavra, qual que é a probabilidade de sommelier, qual que é a probabilidade de banana, e assim por diante, para cada uma das palavras do dicionário. E aí, então, aquela que tiver maior probabilidade é o que vai ser usado para completar aqui. Então, basicamente, é assim que é implementado um modelo de linguagem. Então, nessa figurinha mostra um pouco mais de detalhes aqui. Ó. Então, suponha que eu estou gerando aqui uma tradução de um texto, por exemplo, e já fiz aqui I saw a cat on a, quero gerar a próxima palavra aqui. Ó. Então, o que a sua rede neural está fazendo você vai ter aqui no final aqui uma representação de tudo que você conhece aqui, da sentença que você já sabe até agora, a representação através de um vetor, chamado vetor de contexto. E aí, então, esse vetor, que tem uma dimensão D aqui, ele vai ser simplesmente mapeado aqui para uma dimensão maior, que é o tamanho do vocabulário, por uma camada linear aqui, que vai ter como saída, então, aqui, ó, um número de neurônios equivalente ao número de palavras que eu tenho no meu dicionário, no meu vocabulário. Então, cada um dos elementos desse vetor vai ser um número aqui que vai passar por um softmax, que vai determinar, então, qual que é transformar isso numa distribuição de probabilidade para cada uma das palavras. Então, depois a gente vai escolher aquela que tem maior probabilidade. Então, eu estaria calculando isso aqui, ó. Probabilidade dessa próxima palavra, dado que eu já sei a palavra que vem antes. Então, é essa a ideia da implementação aí, usando para esses modelos de linguagem. Bom, eu não preciso determinar exatamente assim, só a palavra anterior sabendo o antes. Eu posso também determinar uma determinada palavra que está aqui no meio, conhecendo também o que tem depois. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, quero um copo de café com alguma coisa
e um pão com manteiga. Que alguma coisa é esse? Então, eu posso treinar meu modelo de linguagem para poder, então, completar lacunas, conhecendo esse contexto que tem antes e depois. Então, na verdade, esse contexto, na prática, ele tem que ter um tamanho fixo, não dá para ser infinito isso aqui. Mas esses números crescem cada vez mais. Nesse exemplo aqui, estão colocando 5 palavras antes e 5 depois. Então, é o que eu posso usar para determinar essa próxima palavra. Eu poderia ter várias configurações, usar só as últimas 4 palavras, só as últimas 2, as últimas 4.000 palavras, as coisas desse tipo. Então, aí, no final, passando por aquela rede neural, eu estaria determinando ali qual que é a probabilidade dessa palavra ser leite, dado que eu conheço esse contexto anterior e posterior a essa lacuna aí. Mesma coisa a probabilidade de ser chá, a probabilidade de ser Nescau e assim por diante. Bom, o primeiro modelo conhecido aí de linguagem foi o modelo chamado ELMO, dessa sigla aqui, né? Embeddings from Language Models. Então, ele é um modelo que é capaz de gerar os word embeddings de forma dinâmica e leva em consideração, então, o contexto da sequência das palavras de entrada. Então, ele é treinado para dizer a próxima palavra de uma sequência e gera esses embeddings dinamicamente, ou seja, cada palavra pode ter um embedding diferente dependendo do contexto. Isso é diferente dos modelos que a gente viu anteriormente, aí, o Word2Vec, o Glove e o FastText. Esses 3 modelos, eles não são modelos de linguagem, eles são só geradores aí de embeddings que produzem embeddings simples, estáticos. Ou seja, cada palavra tem uma única representação independente do contexto, que foi gerada, é claro, dentro de um contexto de um grande corpus linguístico, mas depois que ela é gerada, ela não muda. Já os modelos de linguagem, como o Elmo, eles são capazes de gerar o embedding de cada palavra para cada contexto. Então, a mesma palavra pode ter mais de um embedding. Então, por exemplo, aqui, suponha que eu tenho essa sentença aqui. Maria foi ao banco pedir um empréstimo, Maria sentou no banco da praça. A palavra banco tem significados diferentes em cada um desses 2 contextos. Então, o ideal é que ela tivesse embeddings diferentes. O Elmo é capaz de fazer isso. Então, o Elmo vai gerar um embedding diferente para o banco da primeira sentença, que é diferente do banco da segunda sentença. Já o Word2Vec, por exemplo, não consegue fazer isso. A palavra banco vai ter o mesmo embedding. Então, esse foi um grande ganho aí em termos de gerar esses embeddings. O Elmo, a arquitetura dele é basicamente uma rede neural recorrente LSTM bidirecional, representada aqui nessa figura. Algumas camadas aí de LSTM para gerar esses embeddings. A palavra de entrada ainda passa aqui por uma camada de rede neural convolucional, CNN, e ele é baseado em caractere, ou seja, ele é quebrado em caracteres. As palavras são quebradas em caracteres, isso faz com que ele tenha uma representação robusta para palavras fora do vocabulário. Ele consegue representar um número enorme de palavras aí. Ele não fica restrito a um determinado vocabulário que ele foi treinado, porque ele pode montar essas palavras através dos caracteres. Bom, comparando o Elmo com o FastText, o FastText é muito mais rápido, usa a ideia de n-gramas de forma bastante eficiente, porém ele produz embeddings estáticos. Então, o FastText é rápido, mas não consegue produzir embeddings dinâmicos, enquanto o Elmo consegue produzir esses embeddings dinâmicos. Então, a qualidade desses embeddings dele é melhor do que os modelos estáticos. Agora, ele tem um custo maior, porque ele tem que predizer isso em tempo de execução. Ele tem que conhecer a palavra de entrada para gerar os embeddings. Tem que conhecer esse contexto, né? A sentença de entrada para gerar os embeddings de forma dinâmica. Ok? Então, essa é a ideia geral aí dos modelos de linguagem.